noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu devo algumas explicações, né? Primeiro, desculpa pelo atraso de vídeo novo, já faz 3, quase 4 dias que eu não produzo nada aqui no canal, nem no Instagram, nem nada do tipo, porque eu estava tendo uma sessão de reflexões, de auto-observação, ver eu mesmo, né? O que eu reparei? Eu reparei na segunda-feira ainda, né, que tinha um assunto que eu estava muito ansioso para falar no canal, só que nunca concretizei. Até porque na época, né, há 4 meses atrás, não tinha nem como eu ter essa ideia, né, que é autismo e escola, né, principalmente ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Bom, eu já contei basicamente aqui para vocês sobre vários assuntos de autismo, já contei para vocês, né, a minha opinião sobre vários assuntos, né, com eu como autista, né. Mas hoje eu vou contar um assunto bem longo, né. Hoje eu vou contar um assunto bem demorado. Então, caso vocês, né, você que está me assistindo não tenha paciência de ver conteúdo muito longo, tipo uns 20 minutos no máximo, esse vídeo talvez não seja muito para você, mas eu vou ser bem sincero nesse vídeo, contar bastante coisa que eu passei, não tudo, mas algumas coisas pelo menos, as que mais me marcaram, né? Vai ser meio que uma timeline meu progresso escolar desde 2013 até 2024, que foi quando eu me formei. Então, vamos começar, né? Primeiro é importante a gente lembrar que nessa época, né, 2013 até 2022 mais ou menos, eu estudei em escola particular. E os 2 últimos anos do ensino médio, né, segundo e terceiro, eu já fui em escola pública, né, porque aconteceu algumas coisas e tal, mas vocês já vão entender, né. Então vamos começar. Desculpa, gente, tava meio assim travado. Tudo começou em 2013, quando minha mãe, com muito esforço e dedicação, me colocou em uma escola particular, porque eu só tinha pouquíssimas vagas, né? Nem lembro mais agora quantas vagas tinham, e eu fui pra lá, né? Porque minha mãe conseguiu uma vaga pra mim, né? E eu fui à escola particular, frequentei durante muitos anos, como vocês podem ter visto, né? 2013 até 2022, né? Portanto, foram mais de 10 anos, quase 10 anos, né? E foi acontecendo muita coisa nesse período, muito mais coisa boa do que ruim, né? Então, o que acontece? 2013 foi o meu primeiro ano, tive vários momentos bons, fui pra biblioteca, vi DVDs, que na minha escola na época tinha DVDs, acho que até hoje é uma relíquia pra mim, né, aqueles DVDs. E sabe, também não mostro os DVDs que eu tenho aqui em casa também, né? Eu também estudei bastante, tive muita dificuldade para me adaptar, tinha dias que eu simplesmente saía da sala sem nem mais nem menos, que eu não conseguia, era um sensorial muito difícil, eu estava muito assim, exausto. Aí conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando, fui me regulando, aí o segundo ano já foi bem menos pior no quesito de socialização, né, com outros meninos, outras pessoas naquela época, foi nessa época que comecei a firmar minhas amizades, que viria a ser supostamente verdadeiras, né, mas, né, que mais? Fui pro terceiro ano, desculpa gente, que a inércia ataca muito nessas horas, eu vou para um assunto e minha mente já para outros assuntos, né. Então eu fui pro segundo ano, muito bom também, aconteceram muitas coisas boas, algumas nem tanto, mas mais coisa boa, né. Terceiro ano do ensino fundamental 1, aconteceu a primeira grande tragédia na minha vida, né. Mas tem um pouquinho mais pra frente para vocês verem melhor, né. Nesse dia, né, acho que foi, né, nesse ano, né, teve um dia que eu tava meio brincalhão, assim, né, eu tava meio brincando e tal, né, com meus amigos e com um amigo, na verdade. E teve uma vez, né, que a gente tava brincando no andar de cima, que tem 2 andares, escola particular que eu fui, né. Tinha o primeiro andar e o segundo andar. Nessa época eu já tava no segundo andar. Eu consegui, né, não consegui, mas aconteceu uma tragédia muito ruim nessa época, né, com minha boca, já vou entender o porquê.
Meu amigo e eu estávamos brincando de caçador de zumbi. Ele era um zumbi e eu era o caçador. Eu fingi legal que eu matei ele como zumbi e estava lá deitado no chão. Aí a professora falou assim, meninos, vamos comer, vamos, né, pro janta e tal, pra janta, pro almoço, sei lá, tal, né. Aí eu fui correndo, né, pra lá, né, porque naquela época eu já tava morto de fome, muita ansiedade e tal, é óbvio que eu fui correndo. Só que meu amigo ele não tinha percebido que eu tava correndo. Aí tava se levantando, tava mais ou menos assim, né. Tava mais ou menos nessa. Aí eu fui correndo, né? Não tinha também prestado atenção nele e tropecei e dei de cara no chão. Resultado, quebrei esses dois dentinhos aqui. Ou seja, esses dois dentinhos da frente que vocês estão vendo não são verdadeiros, eles são, né, massas que foram colocadas aqui, porque senão eu ia ficar com um buraco na minha boca até hoje. Nossa, doeu tanto, cara, doeu tanto. Né? Esse meu colega se sentiu muito culpado por muitos anos e agora já tá tudo resolvido, né? Era criança, né? Então, graças a Deus tá resolvido. Mas foi bem difícil aquele dia, né? Minha boca tava vermelha de abatida, do sangue, de tudo, né? E essa, digamos, foi a minha primeira grande tragédia na minha vida. Uma das primeiras e uma das únicas, né? Isso nunca se repetiu. Pelo menos até agora nunca mais se repetiu. Então o que acontece? Depois desse dia, né, foi todo o processo, aí passou, chegamos em 2016, eu acho, né, porque o terceiro ano estava em 2015, né, aí 2016 eu já estava no quarto ano, foi um ano maravilhoso para mim, confesso que foi muito bom, tirando algumas vezes que eu estava tão irritado que eu cortei a mochila do professor, né, mas em compensação nessa época eu preparava florzinhas, teve um dia, né, de feira de ciências e tal, que eu preparei umas florzinhas junto com a minha sala, né, recebemos várias pessoas na sala para entregar flores, para entregar, né, bastante coisa legal. Foi a barraquinha com mais pessoas na escola inteira, foi a nossa. Então foi um dia muito iluminado para mim. 2017, outro ano maravilhoso que na minha vida que eu vou lembrar para sempre, foi um ano onde eu acho que, né, eu já mostrei para vocês meu dente, né, então eu vou voltar para cá. Foi um ano, 2017, onde eu tive bastante dificuldade com muita coisa, né, porque era início de um novo ciclo, né, do ensino fundamental 2, onde tem muitos adolescentes, estou começando a virar um adolescente, então nessa época eu já estava mais, sabe, né, mais alterado. Né? Eu joguei um negocinho da professora pela janela, no meio de toda a aula, colava coisas no chão, né, para formar trilhos de trem, umas coisas meio completamente lógicas, sem lógica e sem sentido olhando para hoje. Mas eu acho que não tinha culpa, era criança, né, não tinha muito, né, e tal, né. Mas de qualquer forma, 2017 foi um ano maravilhoso, inclusive foi um ano, deixa eu só pegar para mostrar para vocês, um ano onde eu ganhei como tarefa de casa, como tarefa de férias, esse livro aqui e muito mais, né? Esse livro, né, que a professora pegou pra gente ler, todo mundo ganhou um, né? Mas esse aqui né, que eu tô guardando, eu guardo, né, até hoje. A gente tinha que ler ele durante as férias para depois das férias entregar um trabalho, né? E uma apresentação sobre o que a gente leu. E eu lia excepcionalmente, sabia de tudo do livro. Foi uma coisa maravilhosa. Mas eu só consegui isso porque minha mãe lia muito junto comigo, porque eu sou muito visual e muito auditivo, né? Então eu via minha mãe falando, imaginava com minha cabeça e meus olhos, aí eu conseguia interpretar. Mas se não fosse isso, né? Então eu sou muito grato à minha mãe por tudo que ela me ajudou em todos esses anos. Eu fico muito grato a você. Você, mãe, que tem me assistido, muito obrigado. Aí chegamos em 2018, primeiro ano do ensino fundamental 2, né? Estou no sexto ano. Um ano razoavelmente bom, né? Teve coisas boas acontecendo, coisas não muito boas também. Foi nessa época que eu também comecei a estudar história, né? Eu adorava história. Quando chegou a parte do Império Romano, que era o que eu mais queria estudar, pulamos tudo e foi logo para a Idade Média e tal. Não sei qual foi a lógica da escola naquela época, mas foi uma das primeiras grandes frustrações minhas na escola.
2019 comecei a ter umas coisas assim, né? Mas o grande destaque para 2019 foi meus estudos. Foi nesse ano que comecei a ser mais autodidata, comecei a estudar mais história por conta própria. Fiz N desenhos de vários assuntos, né, que eu gostava, tipo Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, outros nem tanto bons e tal, né? Mas enfim, né? 2020, né, final de 2019 2020 entrou a pandemia, então, né, todo mundo se trancou em casa, foi um período crucial para os jovens se enturmar, se socializar e tal. Mas a China, porque ainda acho que a Covid foi um plano do Xi Jinping lá para dominar o mundo. Isso é uma teoria aqui no vídeo, mas, né? Aí ficamos trancados em casa, teve aula online, foi muito ruim muitas aulas online, né? Algumas foram até que boas, mas a maioria não foi. Estudei durante muito tempo irritado, transtornado e tal. Minha mãe tentava ajudar, tentava me ajudar, tentava estudar junto comigo, eu não conseguia prestar atenção. Com toda razão, né? Porque eu tava, né, preocupado com a pandemia, né? Era muito trabalho para fazer, começava a ver a cobrança até o tal, sabe, como é escola particular, né? Então, também, né, era o período que eu tava começando a virar adolescente, já tava, né, praticamente adolescente nessa época, então eu tava assim, um turbilhão de coisas na minha cabeça e nos hormônios, né? 2021 mais ou menos a mesma coisa, mas aí voltamos para a escola, né? Foi um ano muito bom em algumas coisas. Por exemplo, no interclasse eu já fiquei bastante, né, entretido com os samurais e os assuntos mais ligados ao Japão. Enquanto todo mundo estava jogando futebol, urgindo, igual a um macaco no cio, não sei o que lá, eu tava lá de boa no meu cantinho. é, Eu tava de boa no meu cantinho vendo vídeo e tal, né? Porém, chegamos em 2022, o ano que destruiu muita coisa pra mim, sabe? Claro, teve algumas coisas boas, mas a maioria foi um desastre pra mim, gente. Foi um desastre em vários sentidos mesmo. Por exemplo, nessa época que mudou a diretora, né? Não vou falar quem é a nova diretora, mas é a pior diretora que eu já tive. Na face da terra, assim, até pior que diretor de faculdade. Eu prefiro um diretor de faculdade que não esteja nem aí pra nada do que essa diretora que assume o controle da escola, só prejudicou todo mundo, só prejudicava. Só pra você ter uma ideia, gente. Essa diretora, fez qualquer coisa que não é do agrado da escola, como descumpre norma, não sei o que lá e tal. Expulsão ou advertência. Nem buscava nada saber, nem ia saber do assunto e tal. Só advertência ou expulsão. Era isso. Nossa, tem um ranço tão grande dessa mulher, gente, que você não tem a mínima ideia. Mas enfim, passei um ano com muita dificuldade, foi uma luta mesmo pra mim e muito pra minha mãe, né? Aconteceram várias situações inadequadas comigo e outras coisas, né, que aconteceram na escola, né? Aconteceram várias situações inadequadas com os alunos que tentaram me acusar de algo que eu não tinha feito, né? Eu tenho até hoje contato com essas pessoas, mas tá tudo certo, tá ficando quase tudo certo agora, né? Foi um caos mesmo pra gente. Aí, devido a tudo isso que aconteceu, eu pedi afastamento da escola, fiz bastante coisa em casa. Confesso que foi muito bom essa época que eu fiz coisa em casa, né? E, né, trabalho e tal, né? Aí eu pedi né, expulsão, né? Eu pedi pra não ir mais na escola. Aí me transferiram, minha mãe, né, me transferiram pra escola pública, né? Minha mãe e meu pai. 2023 foi um ano maravilhoso para mim que eu não tive desde 2018, desde 2019 eu não tinha um ano tão bom quanto 2023. Foi um ano maravilhoso para mim. Foi nessa época que eu comecei a estudar sobre a Guerra Civil Americana e outros, não, já estava estudando sobre a Guerra Civil Americana em outros anos, né? Mas nesse ano que eu estudei a parte mais genuína desse assunto que eu tanto adoro, a Guerra de Secessão Americana. Aí chegou 2024, né? Enem, vestibular, mas isso aí foi para todas as escolas, não foi uma exclusividade minha. 2024, todos os alunos estavam se formando nesse ano, Enem, vestibular, né? Ensino médio, faculdade e tal. Então acho que foi um período corrido para todos nós, né? Que viveram essa época. Aí depois eu terminei a escola, aí eu fui pro trabalho, né, na loja, né, que estou trabalhando até hoje. Final de 2024, todo ano de 2025 e até agora em 2026.
Então eu acho que essa foi, bem resumidamente, minha trajetória. Foi um grande resumo mesmo, foi tipo um resumo mais resumido do ChatGPT que pode parecer, né? Mas foi um período de escola que eu acho que foram para poucos esse período, né? Tem gente que, né, na minha família que nem chegou a estudar, que nem chegou a concluir os estudos. E eu fui um dos únicos, né, que concluíram os estudos de verdade com muito louvor, com muita coisa boa, com muita coisa também não tão boa, mas a maioria boa. Né? Então, conclusões do vídeo. O período de escola, assim como qualquer outra pessoa não foi para mim, foi a pessoa tem seus altos e baixos, sempre. Mas confesso que vai ser um período que eu vou sentir bastante saudade, já estou sentindo saudade, né? Principalmente antes de 2022, né? 2021, 20, né? E 20 para trás, né? Foram períodos assim maravilhosos para mim e que eu tenho assim uma gratidão imensa por ter vivido, criado amizades genuínas, as poucas que sobraram, né? A maioria tudo me traiu, tudo me acusou, tudo até me bulinou de uma certa forma. E agora eu já estou mais maduro, mais crescido, não 100%, mas né, minimamente experiente para entender tudo isso que me aconteceu, né? E eu acho que foi um período muito bom para mim, né? Foi um período assim de muito aprendizado, literalmente tarefa até não querer mais. E eu acho que eu vou lembrar esses momentos, principalmente bons, né, no meu coração para sempre. E comenta aqui embaixo vocês que estudaram, viveram, né, momentos bons e ruins, né? Se vocês tiveram experiências boas, né? Se vocês tiverem também experiências não tão boas, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, quero muito conversar com vocês sobre isso. Ou até criar uma série aqui no canal sobre esse assunto, porque é um assunto que eu acho muito importante falar, principalmente para um autista, que na minha época não tinha tanto suporte, a escola não dava a mínima para suporte, foi só nos últimos anos de escola que eu tive o mínimo de apoio. Agora eu vejo que está todo mundo, né, quase todos os autistas com apoio, com auxiliares, eu fico muito feliz com isso, porque precisa, gente, precisa mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou um vídeo bem longo, ficou quase 20 minutos. Então se você que está me assistindo assistiu até o final, parabéns, você é muito resiliente, você é muito persistente em me aguentar. Obrigado mesmo. Até eu não me aguento de vez em quando. Desculpa. Mas enfim, gente. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Conte suas experiências também. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para serem notificados, compartilhe com outras pessoas, para mais pessoas conhecerem esse trabalho, essa comunidade aqui, para crescermos e engajarmos o canal, tá bom? Muito obrigado por tudo, comenta aqui embaixo se eu errei em alguma coisa, se eu, né, fui desrespeitoso alguma coisa, me corrijam e tal, e é isso. Um abraço, fiquem todos em paz, e eu vou caçar umas pombinhas. Tchau, tchau, gente. Mentira, não vou catar pombinha não, né?